Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, áudio novo, qualidade de vídeo melhorando, é isso aí, né? Pessoal, é o seguinte, essa semana a gente vai mudar de assunto, né? A gente terminou a parte de ótica, em que a gente começou pelos princípios da luz e foi até a parte em que a gente conversou sobre a física da visão, né? Agora a gente vai mudar para oscilações, certo? Mas o que é uma oscilação? Bom, pessoal, uma oscilação ela é caracterizada por esse nome bonito aqui, tá? Movimento harmônico simples. O que seria um movimento harmônico simples? Seria a ideia de repetição de um movimento. Então, por exemplo, aqui se eu pego esse pêndulo e ele fica balançando para um lado e para o outro, é uma ideia de movimento harmônico simples. Eu também posso pensar num balanço de uma criança, né? Que fica indo e voltando, certo? Também é um movimento harmônico simples. E eu também posso pensar, por exemplo, na agulha repetindo seu movimento para fazer uma costura, né? Também é um movimento harmônico simples, ou seja, é um movimento repetitivo, né? No caso dos pêndulos, né, e no caso das coisas, ele está baseado em pequenas oscilações, né? Então não pode ir muito forte, tá? Bom, dentro desse contexto, a primeira coisa que a gente fala é sobre a frequência de oscilação. O que seria a frequência de oscilação? Seria a quantidade de vezes que o pêndulo repete por segundo. Então, se em um segundo o pêndulo dá uma volta completa é um vai e um volta, tá? Ela tem uma frequência de 1 Hz, né? Em homenagem ao professor Franz Hertz, que inventou a frequência. E a gente também pode pensar no período como sendo o inverso da frequência, tá? O período é a quantidade de tempo que ele leva para completar uma volta completa, né? Para fazer um vai e um volta, né? Por exemplo, se o pêndulo leva 2 segundos, a frequência, que é 1 sobre pêndulo, seria 1 sobre 2, então a frequência seria de 0,5 Hz, né? E aí por diante, né? Então a gente vai trabalhar com essas duas questões que elas caracterizam a oscilação, né? A quantidade de vezes que eu faço isso por segundo, ou o tempo que eu levo para fazer uma oscilação completa, tá bom? Bom, dito isso, a oscilação, para ela acontecer, né, eu trouxe a foto de um pêndulo aqui, a gente precisa desse ângulo aqui, esse ângulo tem que ser pequeno, ele tem que ser da ordem de até no máximo 10 graus, né? Oscilações maiores já fogem dessa regra de movimento harmônico simples, tá? Bom, vamos lembrar um pouco de primeiro ano aqui, né? Então eu tenho um corpo, esse corpo vai ter uma força-peso puxando ele pro centro da Terra, né? E eu também vou ter uma corda que vai estar dando sustento para o meu corpo, né? Que, ou seja, vai ser uma força-tração, tá? E o meu corpo vai ficar se movimentando assim. Esse é um corpo que tem uma massa M, né? E a corda minha tem um comprimento L, né? Só para a gente lembrar um pouco, para esclarecer um pouco, né? Aqui dentro a gente pode desenhar um eixo cartesiano, né? Eu fiz o eixo cartesiano tortinho, então essa parte aqui seria a parte x do meu eixo cartesiano, essa parte diagonal aqui seria a minha parte y do eixo cartesiano. Por que eu fiz isso? Porque a força-peso que está aqui embaixo, eu posso decompor ela, né? Esse ângulo que está aqui é o mesmo ângulo que está aqui. Por quê? Porque o peso está paralelo ao eixo central, né? Se os dois são paralelos, então a gente tem aqui uma semelhança de triângulos, né? Bom, essa parte aqui seria a parte y da componente e aqui seria a parte x da componente, né? Juntando esses três vetores aqui, né? A força-peso em y, a força-peso em x, a gente monta um triângulo retângulo, né? É só pegar essa parte x aqui, descer ela aqui embaixo, né? E aqui eu formo um ângulo de 90 graus entre a parte x e a parte y, né? E aqui seria o ângulozinho que eu tenho de abertura, né? Só pra gente lembrar um pouco, tá? Isso aqui é revisão, tá, pessoal? A gente não vai trabalhar exatamente com isso, tá? De outro modo, né, se eu pensar uma outra característica, esse corpo que está aqui, ele vai estar associado a uma força centrípeta a ele,
que vai estar movimentando ele para a esquerda e para a direita, né? Aí que tá. Sem fazer muitas demonstrações, mas é possível você combinar essas equações todas, a gente chega numa equação que diz que o período de oscilação, né, esse período aqui de vai e volta, ele é igual a 2 vezes π raiz do comprimento da corda sobre a gravidade. Perceba que o período de oscilação de um pêndulo não depende da massa que eu tenho aqui, ele depende apenas do comprimento da corda, né? E essa é uma coisa legal, eu vou deixar anexo para vocês um vídeo que demonstra isso na prática, tá? Então, o período de oscilação depende unicamente do tamanho da corda que eu tenho para estar fazendo a minha oscilação e do valor da gravidade, certo? Ou seja, em planetas diferentes, o período de oscilação vai ser diferente também, tá? Ou lugares que mudam a gravidade também, da mesma forma, beleza? Bom, tá certo. Uma outra forma de eu pensar em oscilações seria uma molinha amarrada a um corpo, né? Aqui, quando eu tenho uma mola amarrada a um corpo, eu tenho uma força, né? Que seria a lei de Hooke, força igual a menos kx. Esse menos aqui é só para indicar que toda vez que você estiver esticando a mola, ela vai estar querendo voltar, e toda vez que você estiver comprimindo a mola, ela vai estar querendo expandir, né? Por isso que ele é negativo aqui, porque é uma força sempre resistível, tá? Bom, dito isso, quando a gente solta um corpo, né, a gente estica uma mola e solta um corpo, ele vai oscilar, ele vai ir e voltar, e voltar, e voltar, e assim por diante, né? Os limites do ponto que ele para até o ponto que ele estica o máximo que ele consegue, o ponto máximo de compressão e o ponto máximo de expansão, a gente vai chamar isso aqui de amplitude com relação ao equilíbrio dele, né? Então, se esse ponto aqui é um ponto que ele estava em equilíbrio, né, que ele estava feliz, ele não saía do local, mais esse ponto, né, mais amplitude seria o máximo que ele pode esticar e menos amplitude seria o máximo que ele pode comprimir. Então ele vai ficar dançando aqui, né, entre comprimir e expandir, comprime e expande, tá? Então esse aqui é um ponto fundamental para a gente entender a questão do sistema massa-mola, tá? O sistema massa-mola, ele é interessante porque ele também é periódico, né, porque ele fica fazendo um movimento de vai e volta. E isso é fundamental para entender porque ele tem as mesmas propriedades de um pêndulo. Por quê? Porque a associação dos dois é que os dois vão e voltam, né? Tá? Então essa é a ideia da questão de oscilações. Você pode ter oscilações de diversos modos, aqui eu estou apresentando duas para vocês e mostrando como é que elas são similares ou diferentes, tá bom? Enquanto no caso do pêndulo, eu tinha a força da gravidade dominando o sistema, no caso aqui do sistema massa-mola, eu tenho a constante elástica fazendo essa movimentação, tá? Bom, dito isso, o meu corpo ele possui alguns estágios, né? Quando ele está ao máximo comprimido, por exemplo, né, quando ele está no menos amplitude dele, quando ele está o mais comprimido possível, eu posso dizer que nesse ponto aqui ele está parado, né? E ele tem uma aceleração, ele está parado nessa posição aqui, menos A, tá? Quando eu solto ele, né? Quando eu solto ele, no ponto de equilíbrio dele, ele vai ter uma velocidade positiva, porque ele vai estar andando para frente, certo? Só que depois que isso acontece, eu posso pensar também nele no ponto máximo dele, certo? Nesse ponto máximo, o que vai acontecer? Ele vai parar de novo. Por que ele vai parar? Porque ele vai mudar a direção de movimento dele, certo? Olha só, ele começou comprimido. Eu soltei ele, então ele vai adquirir velocidade para a direita, certo? Quando ele chegar aqui no ponto máximo, ele não vai mais poder ir para a direita. Então ele tem que parar para que ele possa adquirir velocidade para a esquerda, certo? Até que ele chega no ponto máximo de compressão, né? Ele para instantaneamente e volta a adquirir velocidade para a direita. Então você fica variando, né, entre velocidade para a direita, velocidade para a esquerda, velocidade para a direita, velocidade para a esquerda, né? Isso é fundamental para a gente entender como é que funciona um pêndulo, né? Ele tem pontos então em que ele para momentaneamente e tem pontos em que você tem velocidade para a esquerda e velocidade para a direita, tá?
Um período completo de oscilação num sistema massa-mola é quando ele vai e volta, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, o período completo é só depois que ele foi e voltou, né? Então, aqui seria um período completo, tá certo? Em cada um dos estágios dele, tá bom? Bom, dito tudo isso, a gente também pode associar a energia mecânica em osciladores harmônicos, né? Vamos lembrar um pouquinho do que é energia mecânica, tá certo? Pessoal, a gente tem dois tipos de energias disponíveis na Terra. A energia armazenada e a energia em movimento, tá? Então, olha só. Eu vou até aumentar aqui meu tamanho para a gente conversar sobre isso, certo? Então, vamos pensar aqui nesse corpo aqui, tá? Ó, minha caixinha de chiclete, beleza? Ela tá aqui parada no ar, certo? Quando eu solto ela, ela se movimenta, certo? Nesse momento aqui, eu posso dizer que eu tenho uma energia potencial gravitacional armazenada nela, né? Energia potencial, quando eu solto ela, ela vai se transformar em energia de movimento, energia cinética, né? Ou seja, de energia armazenada eu transformo em energia de movimento, tá? E é sempre assim que a gente vai mexer, né? O que muda é a forma de como eu armazeno energia, certo? Então, por exemplo, nesse caso que a gente está vendo aqui, eu estou armazenando energia por meio de uma mola, tá? Mas eu posso armazenar energia por meio de gravidade, eu também posso armazenar energia por meio de eletricidade, eu posso armazenar energia por meio de comida, né? Toda a ideia é exatamente essa. Com energia armazenada, você gera movimento, tá certo? Esse é o princípio fundamental da física. Se você sair do ensino médio sabendo isso, que você transforma um tipo de energia em outro, eu já vou estar feliz, tá? Porque isso é a essência realmente do que acontece na natureza, tá certo? Entre ter energia armazenada, transformar em energia de movimento, certo? Você tem múltiplas formas de armazenar, mas o movimento é sempre o mesmo, né? No final das contas é só você armazena e quando você libera você tem essa transformação então, tá? Bom, dito isso, então a gente tem alguns pontos aqui. O ponto que ela está mais comprimida possível ou mais esticada possível são os pontos em que ela momentaneamente parou, né? Para ela poder mudar de direção. Então, nesses pontos é onde a energia potencial elástica delas é a máxima, tá? Então, seria nos pontos em que ela tem energia potencial máxima, seja no ponto mais comprimido, seja no ponto mais esticado, tá certo? Já no ponto de equilíbrio, né? No ponto de equilíbrio, como não há deformação, né? O x é igual a zero, então se você pensa força igual a k vezes x, né, e o x é deformação, se o x é igual a zero, eu não tenho força elástica. Então, no ponto de equilíbrio, a força elástica é nula, por consequência, a força, né, a energia de movimento é máxima, certo? Então, eu tenho aqui no ponto central a minha energia cinética é máxima, né? E já nas minhas bordas, seja ela expandida ou seja ela comprimida, a energia potencial elástica é máxima, certo? Então, esses são os pontos importantes, né? Então, no centro, energia cinética máxima, nas bordas, energia potencial elástica máxima, tá? Então, indo para frente, aqui ó, isso, indo para cá, né? Nos pontos limites, né? Eu tenho então que a energia cinética vai ser nula, porque o corpo vai parar momentaneamente, e a energia potencial elástica vai ser máxima nesses dois, né? Em que a energia potencial elástica, só para a gente recordar, seria kx² sobre 2, só que nesse caso aqui, o meu x seria a amplitude de oscilação, né? O máximo que ela comprime ou o máximo que ela expande, que seria mais ou menos a, né? Então, eu teria aqui a minha energia. Só que a energia mecânica, ela se conserva. Você não cria energia, né? Você transforma de um tipo no outro, né? Então, o que acontece? A energia mecânica total, ela sempre permanece constante. Mas aí a gente tem uma oscilação, né? Que tipo de oscilação é essa? Olha só.
eu saio do mínimo de energia cinética nas pontas. Por que o mínimo de energia cinética? Porque nas pontas ele para momentaneamente, né? No centro, onde eu não tenho deformação elástica, a minha energia de movimento é máxima, né? Já, então, quer dizer que o perfil de energia cinética é esse daqui, né? Ele é mínimo nas pontas e ele é máximo no centro, né? Então, olha, ele faz esse comportamento aqui. Já a energia potencial elástica, né? A energia da mola, nos pontos B e A, ela é máxima e no centro ela é nula, tá certo? Para ficar mais fácil, eu vou voltar com o vídeo na parte 2, em que eu vou discutir um simulador computacional para vocês darem uma olhada e entenderem como é que tudo isso se comporta. Beleza?